Essas histórias eu conto naquele livro Com Narcisista Não Se Negocia, Narcisista Se Abandona. Teve um momento em que eu percebi que a minha mãe não podia ir na minha casa. A minha mãe não podia falar comigo no telefone. Eu não podia ter amigo. Eu não podia torcer pro meu time do coração. Fala que você é Corinthians. Não é Corinthians? Eu ganhei ontem, só pra você saber. Libera ele aqui, pode ir embora. Flaco Lopes. pode ir embora. Tchau, acabou a entrevista. Vai, vamos lá. Eu não podia torcer pro meu time do coração. E se eu quisesse ter uma camisa do meu time do meu coração dentro de casa, eu ouvia que eu era favelado. E eu acabei de contar a minha história. Sim. Então, assim, você saiu da favela, mas a favela não saiu de você. Eu ouvia que eu era burro, tonto, idiota. Por quê? Até ataques à masculinidade. De dizer que era gay, de dizer que não era homem. Mas quem falava isso pra você? A pessoa que eu me relacionava. Tá. E que a gente precisa proteger a identidade aqui pra não... Tá bom. Pra não E era por causa dessa pessoa que sua mãe não podia ir na sua casa. Exatamente. Tá. Então, quando você começa a perceber isso... Bom, primeiro que eu achava que tudo isso era normal. Eu precisava ser bonzinho, eu precisava estar dentro de uma caixinha ali onde as pessoas me aceitavam. Quando você começa a ver que o narcisista faz exatamente isso, porque ele tenta atacar a sua identidade como ser humano. Então, quem é você? Um favelado que foi salvo por quem? Por essa pessoa. Então, quem é você? Você é uma pessoa que não teve pai, você não teve mãe. Quem é sua mãe? Sua mãe é uma mulher da vida, uma prostituta. Quem é sua irmã? A sua irmã também é uma pessoa igual. A sua identidade ela vai sendo atacada para que você não tenha outra saída a não ser quem é meu salvador? Você. Quem é minha salvadora? É essa pessoa que eu estou me relacionando. Você fica refém dela. E fora dessa pessoa, você não tem outro tipo de escolha a não ser voltar para ela. Então o narcisista trabalha exatamente esse tipo de manipulação. É muito comum as vítimas ouvirem frases do tipo: sem mim você não é ninguém. Se você largar de mim lá fora, você não vai encontrar ninguém. Olha pra você, você é gorda, você tá feia, você tá estranha, você só é o que você é por minha causa. E as vítimas vão aceitando essa identidade, assim como eu aceitei muito tempo. Porque geralmente essas vítimas vêm de uma história como a história que eu contei pra você, sobre a minha história. Meu pai morreu aos 6 anos de idade, minha mãe tinha que sair cedo para trabalhar de casa, a gente era muito pobre. Então, por trás de toda vítima, inclusive essa é a minha tese do mestrado de neuropsicologia lá na Universidade de Flores, por trás da vítima, de toda vítima, existe uma história de abandono. E uma história real, não como a do narcisista, que muitas vezes enfeita a história. É ilusória. Existe uma história de abandono, existe uma história de negligência, existe uma história de ausência de afeto, de pai, de mãe. Então, as vítimas, quando a vítima não sabe o que é ser amado, qualquer migalha é um banquete. Então, as vítimas, geralmente, não tiveram noção do que é respeito, do que é amor de verdade, do que é colo, do que é carinho, do que é cuidado. Geralmente essas vítimas chegam para o narcisista achando que ele é incrível, que ele é Deus na Terra. E ele acha que ele é Deus na Terra. Na verdade, ele tem certeza que ele é Deus na Terra. E quando essa vítima encontra alguém que diz para essas pessoas: olha, eu vou cuidar de você. Fica tranquilo que a partir de agora as suas contas são as minhas contas. A minha casa é a sua casa. Essa pessoa se sente acolhida. Só que esse acolhimento tem um preço. E o preço é a sua liberdade, a sua submissão. Você vai ter que aceitar traição, vai ter que aceitar xingamento, vai ter que aceitar diminuição, vai ter que aceitar falta de respeito para receber o quê? Um teto, uma casa, o mínimo que você pode imaginar de afeto. Esse é o preço que geralmente que as vítimas pagam.